Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu venho com esse livro bombástico que é O Segundo Sexo, um livro super importante que eu acredito que todo mundo, assim, todas as pessoas da sociedade deveriam ler, porque ele fala não só da mulher, vamos parar de pensar assim, é feminismo, não sei o quê, mas ele fala da condição dos seres humanos, né? Como que a sociedade é construída, por que que nós agimos dessa forma, por que que a mulher é tratada dessa forma, por que que o negro é tratado dessa forma e por que que o judeu é tratado dessa forma. Sim, ela não fala só da condição da mulher, ela fala da condição do homem, de mulher, né? E ela divide esse assunto em dois livros, né? O primeiro livro fala de fatos e mitos, aí ela pega toda a questão histórica, e o segundo livro, ela fala das vivências, a experiência vivida. Então, o segundo livro é a experiência vivida. E é um livro assim muito bombástico, porque na nossa sociedade brasileira, muita coisa que ela fala aqui, ó, ainda hoje a gente ainda não resolveu. E eu percebo que é um livro assim, onde ela ficou muitos anos estudando. A Simone de Beauvoir era escritora, intelectual, filósofa, existencialista, ativista política, feminista, sim, ela era feminista, e pronto, já achou que é louca. Nossa, falou a palavra feminismo, ah, nossa. Mas vamos desmistificar isso, vamos abrir a cabeça e ouvir, tá? Isso, feminista, teórica social francesa. Esse livro foi publicado em 1949, só que, assim, as temáticas dela são inéditas, porque tem assuntos que até hoje a gente não conversa. A gente não fala, a gente não lê porque tem medo, porque tem vergonha, porque tem isso, porque tem aquilo. E ela já fala naquela época que não foi só em 1949, em 1945, 1946. Tudo isso foram artigos científicos que ela publicou em jornais, revistas, e depois viraram o livro O Segundo Sexo, né? Os livros, né? São livros enormes, o primeiro livro tem 340 páginas por aí, e o segundo livro tem umas 557. E então é claro que eu vou ter que falar em pelo menos 2 vídeos. Eu vou tentar fazer em 2 vídeos e vai ficar um pouco grande porque, gente, é um estudo que a mulher fez em boa parte da vida dela. Sei lá quantos anos ela passou escrevendo e pesquisando esses assuntos. Então não é só ela aborda vários teóricos, ela aborda vários profissionais que na época ainda eram vivos. Então o segundo livro, quando a pessoa fala de questões vividas, ela junto com um psiquiatra, ela faz pesquisas em universidades. Então não é uma coisa que ela escreveu sozinha, não. Ela, ela pesquisou, ela foi atrás, começou a pensar por que, que as pessoas pensavam desse jeito e tal. Começou a pesquisar, ó, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo. Então, assim, a gente não pode diminuir jamais uma pessoa dessa por conta da palavra feminismo. E se você tem uma intolerância a essa palavra, com certeza você foi educado para ter uma intolerância a essa palavra e você com certeza sai falando besteira às vezes sobre isso porque você não procura saber, que é uma coisa normal. A gente tem uma educação às vezes religiosa que impede a gente de querer conhecer outros assuntos relacionados à religião e a questão filosófica também, né, que a gente é treinado para achar que mulher não pode ser muito forte, que tudo que é relacionado a minorias é mimimi. Então vamos, entra nesse vídeo para você conhecer, entra nesse vídeo com a mente aberta para você realmente saber como que era o pensamento da Simone de Beauvoir, como que ela construiu esse pensamento, tá bom? Então antes de você sair falando mil e uma coisas aqui embaixo nos comentários, falando que é muito mimimi, é muito chororô. Pô, ela fala de fatos. Então, pensa que contra fatos não há argumento. Se você não tem argumento, não fala, ok? Pensa, reflete,
porque esse livro convida a gente para refletir mesmo. Então é um livro que eu demorei aí, um ano e meio para ler, porque eu parei de ler durante um tempo, estudei outras coisas, li outros livros, depois voltei. E são livros que você lê uma parte, você vai pesquisar muita coisa, né? Ela fala de muitas palavras que a gente hoje em dia não usa. Então é aquele livro para você ler com calma, você refletir, você estudar a parte, né? Muitas coisas eu acabei estudando, alguns temas que ela fala no livro eu acabei estudando a parte, porque eu senti essa necessidade. E assim, não é porque o livro é longo que você não vai terminar. Lê com calma, é um livro para você ler e mudar o seu pensamento, a sua vida. Não é um livro para você ler como se fosse o Harry Potter, como se fosse um livro de história. É um livro para você construir seu pensamento. Então você pode demorar o tempo que for preciso para ler. Tá bom? Vamos começar. Não esqueçam de deixar o joinha, ativar as notificações do sininho aqui embaixo, passar para os amigos, fazer esse canal crescer e deixar suas opiniões também, né? Depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês sentiram desse livro, quem já leu, quem não leu, se sentiu vontade de ler, que assunto que gostou. E aí, assim, fica a proposta, se vocês quiserem, em outros vídeos eu posso destrinchar esses livros, porque como foram artigos, dá para fazer um vídeo ou mais sobre cada artigo que ela publicou nesses livros, ok? Então, para quem conhece Simone de Beauvoir ou não conhece, pelo menos se já ouviu falar da Simone de Beauvoir, conhece por conta dessa frase: ninguém nasce mulher, torna-se, ok? Então, assim, a gente tem uma construção social e que a gente é educado desde criança. Então, quando você descobre que você vai ter um filho homem, como é que você se mobiliza para isso? Que cor que geralmente você vai usar? Óbvio que hoje em dia, nós estamos em 2019, nós já estamos desconstruindo isso, né? Tem gente que está tentando fazer um quarto colorido e não colocar um quarto azul para o menino e rosa para a menina. Mas como que era construído? Imagina na época da Simone de Beauvoir, que lembrando, o livro foi publicado em 1947, mas eu acredito que ela deve ter estudado isso por muitos e muitos anos. Ela escreveu durante no mínimo uns 5 anos, mas eu acredito que foi mais, porque é uma pesquisa muito aprofundada que ela fez. Não foi uma coisinha assim que ela fez em um ano para publicar. Ela gastou no mínimo uns, sei lá, talvez uns 10 anos estudando, pesquisando, correndo atrás, né? E aí, assim, tem uma das frases que ela coloca no livro que é que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. E o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado qualificam de feminilidade. Então, o que acontece? Ela desmente todos esses argumentos que foram criados para mostrar, né, para tentar provar que as mulheres são inferiores aos homens, tanto na parte psíquica como na parte biológica. E aí são argumentos muito bem construídos desde da Roma antiga. Então ela cita vários teóricos. Nesse primeiro livro ela cita Sócrates, ela cita muitos outros autores que dá muita raiva. É aquele livro para ler com calma, porque dá raiva mesmo. Você fala, nossa, eu não tô acreditando, né? Então aí ela mostra assim que a mulher, desde criança, quando você cria a mulher, você cria a mulher para ela achar que ela não tem capacidade. E tem aquela questão de que a mulher, ela já sabe o destino dela desde quando ela nasceu. Ela sabe que ela vai ficar dentro de uma casa, no caso, na época da Simone de Beauvoir, que é 1945, 1946, esses períodos que ela foi construindo esse livro. Era muito comum a mulher não trabalhar e a mulher ser condicionada à casa. Então ela não tinha a opção de estudar, porque a ela era restrito. A mulher muitas vezes não podia nem ir para a escola. Lá na França, a Simone já conta que as meninas iam para a escola, mas elas acabavam saindo da escola, casando e já era. Ela não podia fazer mais nada da vida dela, né? Quando ela foi terminando de construir o livro dela, ela percebeu que essa condição começou a mudar. No começo do livro, desse segundo livro, dá para perceber que ela começou numa época
e terminou em outra onde as mulheres estavam se mobilizando para trabalho já. Aqui no Brasil, o negócio foi bem diferente. Tudo bem que tem registros de mulheres, né? Como foi o caso da Mirtes, que na época da Simone de Beauvoir, ela já estava, antes da Simone de Beauvoir, ela já estava brigando para conseguir um emprego como advogada. Mas, quando eu estudava, que eu estudei nos anos 90, era muito comum as mães serem donas de casa, pouquíssimas mães trabalhavam fora. Então é uma coisa muito recente aqui no Brasil, por exemplo. E essa ideia de que a mulher nasceu para procriar e ficar em casa ainda persiste. Muita gente ainda acredita nela. E imagina na época da Simone de Beauvoir, que há, sei lá, 100 anos atrás, né? Ou que sejam mais de 50 anos atrás. É muito tempo, tá certo? Então ela mostra assim que a mulher sempre foi um ser condicionado, existia uma hierarquização social de gênero, onde um homem branco ele era o ser superior, onde ele tinha todas as possibilidades em sua vida. Então ele, enquanto homem, ele era criado para ser o criador. Ele era imagem e semelhança de um deus, ele era o ser forte, os heróis todos eram homens. E a mulher era o quê? A mulher só cabia adorar esses deuses, esses santos, e ela sempre numa imagem de submissão e cuidado. Ainda, né, que vários estudiosos tentavam justificar a condição feminina, aí nesse livro ela mostra muitos desses estudiosos, né? Então já vou começar o primeiro livro já no final do vídeo, né? Então vamos lá. O primeiro livro, né, já começa com duas frases bem bombásticas, né? Uma do Pitágoras e outra de um autor francês. A do Pitágoras é assim, só para a gente refletir no pensamento, né? Que era tido e ainda hoje se tem da Eva, que ela pegou a maçã, que a mulher veio, a Eva veio, foi feita da costela do Adão para servir ao Adão. E toda essa é como se a criação da mulher viesse a servir ao homem, ao mesmo tempo que ela é um ser ruim, que leva o homem à perdição, como se o homem fosse o Deus soberano e puro. Que a mulher que leva ele à perdição, ele não se perde sozinho, seria mais ou menos isso. Então vamos para a frase do Pitágoras. Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Já começa com a frase de Pitágoras e depois desse autor francês. Tudo que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, juiz e parte. Então é muito fácil falar do outro como se ele, ela fez alguma coisa para mim, né? Que no caso é Paulin de la Barre. Paulin de la Barre, eu não sei falar francês, espero que esteja certa a pronúncia. O primeiro volume, que seria este aqui, então, que ele fala, né, do destino, história e mitos. Então, dentro desse destino, ele mostra que, assim, muitos autores colocam a mulher como única função de procriar. Ela existe simplesmente para ser mãe. E aí ela pega vários autores, ela pega a parte histórica, né, filósofos como Sócrates, todos falando a mesma coisa, que a condição da mulher é a condição de ser não pensante. A mulher ideal é uma mulher estúpida, submissa e que está sempre preparada para acolher o homem. Porque o protagonista tem que ser o homem, sempre o homem, né? E aí que tá ele criado desde criança para ter esses privilégios, né? Que aí a questão dos privilégios, até hoje a gente fala, você acha que naquela época eles iam querer falar? Então, assim, eu achei bem bacana. Tem um filósofo que ela pega e praticamente um capítulo só sobre ele, que é o Montherlant, que aí ele fala que a mulher nasceu para ser submissa, as únicas que têm a exceção de serem seres superiores seriam as desportistas. Ela pega outros autores que pensam a mesma coisa, entendeu? Então ela vai se repetindo. Aí tem uma outra parte que o Montherlant fala que a alma feminina é detestável a partir do momento em que sua consciência a habita. Então, assim, a mulher nasceu para não ser pensante. E quando ela é um ser pensante, ela é um ser mau,
ruim, né? Então ele começa a dar exemplos de mulheres pensantes que automaticamente são feias, porque a mulher bonita tem que ser estúpida e submissa, ela tem que ser pura, ela tem que ser casta, ela tem que ser inocente. E aí não só isso, né? Que eu não consegui encontrar aqui, mas tem uma frase do Sócrates que ele mostra mais ou menos isso aqui, que a mulher é uma idiota. E ele ri das mulheres que, coitadas das mulheres que se sentem, querem ser algum ser, né? Aí ela fala, né, que a questão de ser o outro, né, o negro, o judeu e a mulher, que naquela época, se você não lembra, estava acontecendo o Holocausto, mais ou menos próximo, né, que teve os 5 anos lá, teve os anos que teve os campos de concentração, mas teve toda uma tensão ali, e ela escreveu esse livro durante essa época, depois que acabou o Holocausto, né? Ele foi publicado depois que acabou o Holocausto, mas foi uma coisa... Imagina como não era na época dela, morando na França, né? E sabendo de todas essas questões. Ela não fala muito, mas ela fala também aqui nesse livro que a questão dos judeus não é uma questão só dos judeus, é uma questão social, assim como a questão do negro, né? Então aqui neste livro ele fala de vários mitos, inclusive da feminilidade devorante, né? Tem umas outras partes aqui do livro, vamos ver se eu consigo localizar. Ah, olha essa parte aqui do livro que eu acho interessante. As mulheres não somente não são a raça, como não são sequer a metade da raça, mas sim uma subespécie destinada unicamente à reprodução. Então ela mostra que a função da mulher, em muitas sociedades, né, era a procriadora. Ela nasce unicamente para ser procriadora, ela não pode querer pensar, e a mulher que pensa, infelizmente, ela tem que escolher se ela quer ser pensante ou se ela quer casar e ter filhos. E uma mulher, assim, tem várias prisões, né? E uma delas é a prisão da beleza. A mulher tem que se arrumar. As roupas, né? Os vestimentos da mulher já são feitas para que a mulher seja impossibilitada de fazer muitas coisas. E as roupas desconfortáveis desse pessoal da alta sociedade. Então, são coisas para se pensar, de colocar a mulher simplesmente para ela nem se imaginar fazendo algo mais além de ficar em casa se produzindo, né? Aí as mais pobres tinham que cuidar ainda de toda a casa, né? Porque a elas tinha essa obrigação. Aí tem uma outra parte que ela fala dos antifeministas, já no finalzinho do livro, mas ela já tá falando do último capítulo. Não, penúltimo capítulo, isso. A parte histórica. Aí ela fala que os argumentos dos antifeministas. Então, um dos argumentos dos antifeministas é a parte da... eles justificarem que mulheres não criaram nada importante, logo, se elas não criaram nada importante, elas não merecem tanto respeito quanto os homens. E tem uma segunda parte, é que eles falam assim, que a situação da mulher jamais impediu o surgimento de grandes personalidades femininas. Que essa afirmação é de má fé, porque se você poda a mulher não pode nem ser responsável financeira pela fortuna que a família dela tem. Como que uma mulher dessa pode criar se ninguém deixa ela ir para uma universidade? Como que uma mulher dessa pode conhecer o mundo quando ela não pode sair de casa sem ter alguém da família perto? Então, enquanto os homens podem desbravar o mundo, viajar, você leva o menino para estudar na Inglaterra, o menino desbrava o mundo, a menina fica dentro de casa esperando o casamento. Ponto. A vida dela é essa. Ela nasce sabendo que ela vai ser dona de casa, que a vida dela é cuidar da casa e ter filho. E mesmo que a mulher queira trabalhar, que isso já vai ser tratado mais no segundo livro, ela é sempre vigiada. A mulher não pode ter os mesmos direitos do que os homens e ainda hoje não os tem, né? No caso, bordéis, os homens tinham direitos aí ao bordel, enquanto mulheres nunca tiveram um bordel masculino, né? E como elas também são, mesmo que elas queiram ter uma situação onde elas possam ter essa liberdade sexual, ela acaba não tendo porque é muito perigoso para a mulher, né? Como o homem percebe a sua força,
Ele vai querer bater na mulher se ela quiser ser superior demais, ele vai querer comandar a relação. Isso é mais tratado no segundo livro, mas são coisas muito sérias que a gente sabe que acontece hoje em dia, né? A questão desse aumento desses relacionamentos, onde você vai encontrar a pessoa e muitas meninas morrendo por conta de encontrar pessoas que acabam achando que eles têm o direito de estuprá-las, né? A menina tá na rua andando em um determinado momento e o cara acha que ele tem o direito de estuprar porque a mulher não pode andar sozinha à noite. E essas questões também estão relacionadas a essa questão social, de gênero, onde a mulher nasceu para se sentir inferiorizada e submissa e ela é criada em função do homem. E muitos homens ainda hoje acreditam e acham que por isso eles podem abusar de uma mulher, assédio moral, muitas coisas que ela fala nesse livro aqui, a gente tem hoje como crimes, né? Assédio moral, violência doméstica, que aqui ela só fala como assim, elas passam por isso normalmente, né? E porque elas são submissas, o homem é o detentor de todo o poder, de todo o dinheiro, e ela não pode se separar. Ela não pode se separar, porque ela não tem onde cair morta, porque a fortuna não é dela, é do marido dela. O que ela vai fazer sem esse homem? Porque mulher separada, o cara podia trair ela com tudo que é uma mulher por aí. A ele era autorizado ele ir para um bordel, a ele arranjar uma amante. A mulher era culpabilizada por isso. Né? E essas coisas ela trata melhor nesse livro aqui, por isso que ele é mais bombástico, é um livro que você... Às vezes eu fechava o livro assim, e falava, nossa, que coisa, né? Porque ela mostra vários relatos de violência doméstica, de estupro, de meninas que, porque não tiveram informação, chegaram à beira da loucura por questões simples como uma menstruação, né? Um tratamento, né? Como ela é tratada depois que ela menstrua e assim por diante. Então, assim, só para fechar, ela fala bastante dos privilégios do homem, ela justifica, né? Que o homem é o cara que faz os grandes feitos, é o cara que ara a terra, não é uma construção igual. A mulher fica lá com aquele trabalho doméstico, ela cuida do homem que está enfermo, mas ele já tem como se aquilo fosse uma obrigação dela, né? E aqui ela também fala que o único destino que reserva a ela é o homem, porque a mulher é criada para que ela pudesse casar. Né? Uma mulher que não casava, ela era tida como inferior, né? Não tinha essa possibilidade. A mulher tinha que casar e ela tinha que ter filhos. E esse livro é muito extenso, como eu já falei, o vídeo de um livro só vai ficar um pouco grande. O segundo livro é mais extenso, por causa dele ter muito mais informação do que o primeiro livro. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Não saiam daí, assistam o segundo vídeo. Gente, tchau, tchau. Beijão. Oi, pessoal! Só para avisar, eu fiz 3 vídeos bombásticos sobre esses 2 livros maravilhosos da Simone de Beauvoir. Então, não percam. Vamos assistir em sequência e passar pro povo aí, tá bom?